O presidente Lula defendeu nesta sexta-feira, durante um evento em Salvador, o envolvimento maior de integrantes do Movimento dos Trabalhadores Rurais Sem Terra nas eleições de 2026. De acordo com ele, é preciso desmistificar que gostar da política não é gostar de coisa errada. Acompanhe. Se a gente não se envolver na política, se a gente não tomar consciência de que a gente precisa ter noção de que gostar da política não é gostar de coisa errada. Gostar da política é assumir a responsabilidade de definir o projeto que a gente quer para o nosso movimento, mas do projeto que a gente quer para o nosso país. Não adianta a gente sonhar muito e depois do resultado eleitoral coloca 574 deputados como bancada ruralista e apenas 2 sem terra eleitos como deputado federal. O Jean Daniel sabe como é difícil, o Valmir sabe como é difícil. Ele aproveitou e deu declaração nesse encontro nacional do MST. Deixa eu chamar os nossos comentaristas, começando por Denise Campos de Toledo. E tem toda essa questão do agro também, que o presidente mandou alguns recados, que análise que é possível fazer desse setor e também citando o MST. Denise. Inclusive ele falou do tamanho da bancada ruralista com a qual ele já teve algumas desavenças, derrubada de veto, dificuldade de implementação de algumas propostas dele. Tem uma situação meio bipolar de relacionamento entre o governo e o agro, ou de polarização mesmo, porque tem uma questão política também colocada, mas Lula tentou abrir novos mercados para compensar as dificuldades com os Estados Unidos por conta do tarifaço. Teve negociação direta por preocupações também com as exportações do agronegócio brasileiro. Tem o Plano Safra Recorde, que foi um estímulo também ao setor agropecuário, mas há divergências do ponto de vista ambiental, do ponto de vista ideológico. Agora, o presidente Lula estava falando para o público do MST, então ele acaba defendendo isso. Só que ele pode criar mais atritos, mais divergências com esse outro público ligado ao agro, e não é sem motivo que ele acaba enfrentando resistências, não apenas no Congresso, mas também em determinadas áreas do país, exatamente por esse posicionamento, que é uma preocupação com relação a determinadas medidas do governo que podem acabar prejudicando o agro em algumas restrições, até por justificativas ambientais, e a gente sabe que o agro tem uma preocupação ambiental hoje também, inclusive para garantir mercado no exterior. Quando a gente fala do acordo entre a União Europeia e Mercosul, que por enquanto está aí sendo levado em banho-maria pelas dificuldades jurídicas do lado do bloco europeu, há essa preocupação ambiental por parte da União Europeia, de vários países. Então, se o agro quer expandir os negócios, ele terá também de ter a preocupação ambiental. Então, o presidente Lula, ele fica numa corda bamba quando ele trata desse assunto. Ele não pode nem muito para um lado, nem para o outro, e pode acabar perdendo um apoio que seria relevante. Mas, Dora, ele está num evento que tem representantes do MST, aí, efetivamente, ele acaba falando, não é? Pois é, porque é para estimular, porque ele precisa de mais gente. O presidente já disse que vai, nessa campanha, prestar muita atenção na eleição do Congresso, o que eu acho muito bom, notadamente do Senado, mas também do Parlamento e o Parlamento como um todo. E seria excelente se o eleitorado também prestasse atenção. E a gente extrapolando um pouco para além do público do MST, eu não acho que a bancada ruralista do agro reagiria, não é por causa disso que vai se contrapor ao presidente Lula, porque está, obviamente, ali está claro, ele falando para o público do MST, e se falasse para um público de advogados, ia dizer que precisava o Congresso precisar mais de advogados, e se falasse para os professores, assim por diante, né? O que dá para a gente extrair desse tipo de positivo, né, desse tipo de posicionamento, é que a gente poderia encarar isso, o eleitorado poderia encarar isso como um estímulo à participação mais efetiva na eleição do Congresso, porque como a eleição é casada, né, a eleição é conjunta, Congresso, assembleias e presidência da República e governo dos estados, acaba que a eleição do parlamento, dos parlamentos, porque os estaduais também são importantes, fica diluída. E o eleitorado tende aí naquela do vai da valsa, sabe como? Na indicação, ficar pedindo indicação, vota em quem e tal, ou então vota
naquele pessoal que já tem um protagonismo, um papel mais relevante na sociedade, nos diversos setores, e não tomam cuidado com a qualidade realmente representativa da Câmara e do Senado. Então, se a gente pode interpretar, pode tirar de positivo nesse posicionamento, nessa decisão do presidente Lula de prestar mais atenção, fazer campanha mesmo no Congresso, em vez de ficar, não tem maioria, vai buscar maioria, né? E isso pode funcionar como um estímulo a que as pessoas, não necessariamente, atendam o chamamento do presidente para que elejam mais aliados dele, mas sim para que elas prestem mais atenção na eleição dos representantes do parlamento, para depois não ficar reclamando, dizendo que a política, esse pessoal de Brasília. Nisso o presidente tem razão. Não adianta ficar reclamando. É preciso participar com um grau de consciência bastante elevado, o mesmo que se aplica na eleição de presidente e governadores. Ô Vilela, para a gente fechar essa nossa rodada de comentários, o presidente até diz essa frase, né, que gostar de política não é gostar de coisa errada. Exatamente. Se os bons não participarem da política, né, vai acabar deixando apenas para pessoas que realmente não têm o melhor dos interesses. Mas eu vejo que esse estímulo todo que o presidente faz, ele mais preocupado do que com a representação do MST ou de qualquer outro grupo político, ele está interessado na campanha dele. Trata-se ali de um grupo aliado, de segmentos que são próximos ao presidente, e o que o presidente quer é seus aliados na rua, sua militância na rua, pedindo voto. Claro, para o seu deputado, a pessoa pede, inclusive, com mais ênfase, faz mais ênfase na campanha. Mas todo candidato a deputado do PT ou dos partidos próximos vai pedir voto para quem? Num contexto de eleição presidencial renhida, polarizada como essa. Vai pedir voto para o presidente Lula. Então, o que eu vejo que o presidente quer é ter militância na rua. E, para isso, já que ele não conseguiu trazer segmentos ao centro e muito menos à direita, ele faz realmente ali uma força junto ao seu segmento mais à esquerda para que essa turma vá para a rua e peça voto agora em 2026. No próximo bloco, mais eleições.